Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. E aí? Bom dia! Estamos aqui para mais uma manhã, mais um Clube do Livro. Simbora juntas. A gente está praticamente encerrando o livro da Nancy. A gente está nos finais. Que bacana, hein? Em 2 semanas a gente conseguiu extrair tanta coisa legal desse livro, tanta coisa bacana. Bom dia! Tanto ensinamento, eu digo assim, tantas verdades, né, que a Nancy traz para nós, para nossa reflexão. É tudo aquilo que hoje a gente tem estudado, que a gente tem ensinado pessoas a estarem realmente caminhando por princípios e valores, realmente ressignificando suas dores para viver, né, de uma forma mais leve, mais feliz, mais plena, sem aquele peso, sem aquela culpa, sem aquela necessidade de aprovação. Então, assim, como é bom a gente ter ferramentas para nos ajudar a crescer. Isso é bênção. E aí, gente, vocês passaram bem? Encaminha essa live para mais alguém, encaminha essa live para mais uma mulher. A gente vai fazer a nossa entrega da manhã, a nossa entrega matinal. Vamos colocar coloca o desejo do seu coração, coloca a sua intensidade para esse dia. Você que talvez esteja com dores, você talvez que esteja cansada com alguma coisa, você talvez esteja com aquela tristeza rondando o seu coração. Bom dia, bom dia. Então assim, entrega nesta manhã, coloque no seu pensamento eu digo assim, algo contrário daquilo que você está vivendo. Se você está vivendo com dor e depressão, você vai colocar, eu quero viver esse dia com mais esperança, com mais expectativa. Se você está com saudade, você vai colocar, Deus, que eu possa acomodar isso que eu estou sentindo e mentalizar eu já no meu caso, por exemplo, né, com meu pai, com a minha mãe, que já faz mais de 5 meses que eu não os vejo. Então, virou, mexeu, eu penso assim, nossa, daqui a pouco eles estão aqui comigo. Isso vai me retroalimentando. Não, daqui a pouco ele vai estar aqui comigo. É só hoje. É só hoje. Isso vai me ajudando a viver melhor. Eu visualizo já, sabe assim, eles chegando na minha casa. Falo, uau, daqui um pouco eles vão estar aqui. Então, assim, eu quero que você mude o seu pensamento frente à circunstância que você está vivendo. Porque a Bíblia já fala para nós, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E no livro da Nancy, a Nancy também traz isso. No livro da Joyce Meyer, ela também traz, no campo da batalha da mente, forte essa questão da nossa mentalidade, a questão do nosso pensamento, onde a gente coloca o nosso coração. Então, assim, é importante para você fazer essa entrega e mentalizar isso, tá bom? Simbora lá? Respira fundo aí, respira fundo. Te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Você nos ama não porque nós merecemos, mas porque você é amor. E, ó Deus, nada ao contrário daquilo de quem tu és é possível mudar, porque o Senhor não muda a sua essência. E nós vos agradecemos porque essa fidelidade, essa bondade, esse amor nos enche de graça, uma graça sobrenatural todos os dias. Muito obrigado pela graça derramada sobre nossas vidas. Obrigada pela adoção, de nos chamarmos de filhas. E eu aceito Jesus para que essa adoção seja cada dia mais ressignificada. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu cuidado.
Obrigada porque mesmo quando a gente se sente fraca, é no Senhor, no grande eu sou, que nós podemos nos sentir mais forte. Obrigada porque cada circunstância que temos nas nossas vidas é uma oportunidade de refletirmos a Tua glória. Muito obrigada, Senhor, porque a nossa mentalidade tem sido renovada a cada manhã. E é com essa expectativa que nós colocamos no Senhor, é com essa expectativa do novo de Deus nas nossas vidas que nós seguimos. Seguimos para que a circunstância não nos defina, mas que nós possamos mostrar quem nós somos diante do Senhor, da mensagem que nós carregamos, frente a cada circunstância que a gente vive. Santo, santo, santo és tu, Deus. Obrigada pela vida de cada mulher, de cada luta que cada mulher passa. Obrigada porque eu creio que há um novo de Deus sobre a vida de cada uma delas. Eu creio em algo sobrenatural acontecendo. E eu posso visualizar muitas mulheres por trás destas mulheres que estão aqui. Quando elas tratarem as dores, elas vão conseguir impactar ainda muito mais vidas para o Senhor e cumprir o grande propósito. Obrigada, Deus. Obrigada por mais um dia. Obrigada porque as misericórdias se renovam e diante desse respirar, eu posso fazer novas escolhas. Capacite as nossas escolhas, Espírito Santo, para que as nossas escolhas possam a cada vez mais demonstrar através de nós o caráter de Cristo. Sê conosco nessa manhã, na nossa casa, nos nossos afazeres. Ressignifica os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós estamos vivendo, para que a gente possa acreditar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, como é bom saber que nós somos muito amadas. Como é bom saber que nós somos muito amadas. Obrigada, Senhor, porque eu me sinto muito amada pelo Senhor, independente das circunstâncias. Independente. Obrigada pela vida da Nancy, pelas ferramentas que ela tem feito para te honrar e para ajudar ainda mais pessoas a viverem de uma maneira mais leve e não escravas desse mundo. Obrigada porque a sua verdade é uma verdade que nos tira de um cativeiro. E nós queremos nos apegar cada vez mais nesta verdade. Obrigada, Deus. Amém. Simbora, simbora! Nós vamos para o capítulo 10 do livro da Nancy. Já para o finalzinho, eu acho massa. Toda vez que eu acabo um livro, eu vibro. Cada vez que eu leio uma página, eu comemoro esse micro resultado. Por quê? Porque eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de me ater às leituras. Eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de me concentrar. E não tinha, na verdade, nem tanta vontade de abrir um livro para ler. Mas hoje eu falo que em poucos anos eu já li muito mais livros do que vamos colocar aí, há 30 anos de vida, entendeu? Então é muito gostoso a gente poder pegar livros, porque livros são bênçãos. Livros que a gente sabe escolher, né, gente? Pra ser bem sincera. Mas simbora lá, ó. Combatendo as mentiras com a verdade. E aí ela já começa assim. Bom dia, maravilhosa! Examinamos muitas mentiras diferentes nas quais as mulheres cristãs de hoje acreditam amplamente. No entanto, não esgotamos de forma alguma as mentiras no arsenal do nosso inimigo. A mentira tem infinitas variações, as quais Satanás adapta às nossas inclinações naturais. É muito legal quando a gente trabalha o nosso autoconhecimento, porque a gente entende isso em nós.
qual é a nossa vulnerabilidade? Qual é a sua vulnerabilidade? Qual é a emoção que sempre te pega mais? É o medo? É a tristeza? É a raiva? Qual centro instintivo você mais rege a sua vida? O físico, o emocional ou o espiritual? Quando a gente passa a olhar para nós, a gente consegue fazer essa investigação interna. E isso é bênção porque isso faz com que a gente consiga olhar para Cristo, olhar para o alto e pedir discernimento nessa área. Porque o Espírito Santo, que é o nosso consolador, ele vai nos ajudar. Mas eu preciso ser intencional naquilo que eu peço. Se eu sei que é uma fraqueza, eu preciso ser intencional para eu criar estratégias para que essa fraqueza não me sabote. Por quê? Porque o inimigo é astuto. E a gente precisa ter essa sabedoria. A mentira tem infinitas variações, as quais Satanás adapta às nossas inclinações naturais. Como um pescador experiente, ele seleciona a isca que sabe ter maior probabilidade de atrair a presa. Aquela que somos menos propensas a considerar prejudicial. Ele não se importa com aquilo em que acreditamos, desde que não acreditamos na verdade. Olha só, gente. Desde que não acreditamos na verdade. A verdade é a única coisa que ele não pode suportar. Entende por que é uma batalha espiritual que a gente vive? Nós precisamos entender isso. Nós somos seres espirituais. A Bíblia fala que nós somos luz. E a luz é uma frequência. A gente precisa entender isso. Os nossos pensamentos são frequências. Tudo aquilo que é nós ficarmos pensando, mais essa frequência vai emanar e vai atrair. Por isso que é muito forte, mas é muito sutil também. Antes de darmos, vamos ver o que aqui. Vimos que a progressão em direção à escravidão começa quando ouvimos mentiras. Podemos pensar que não machucará sermos expostas a formas ímpias de pensar, por exemplo, nos programas de televisão e nos filmes que assistimos, nas músicas que ouvimos, nos livros e revistas que lemos e nos amigos aos quais nos associamos. Lembra que, bom dia! Lembra que as crenças, elas estão relacionadas a tudo aquilo que nós já ouvimos, porque ficou encucando na mente. Quando você crê, por exemplo, eu creio em Deus, eu creio na vida eterna. Por quê? Porque cada vez mais eu alimento a minha vida com isso. E isso vai o que? Me fortalecendo, me retroalimentando. E vai alimentando essa minha crença, porque a crença começa aqui. E se essa crença atingir o seu coração, aí você tem que entender se essa crença está vinculada a uma mentira ou a verdade. Se essa crença está vinculada a algo que te limita ou algo que te liberta. Se essa crença está mais firmada em algo que te aprisiona ou que te deixa livre. Entende os caminhos? Ou é para lá ou é para cá. Mas eu preciso focar na verdade, porque é essa verdade que ela vai me guiar para um caminho eterno. Não percebemos, no entanto, quão sutilmente tais filosofias enganosas podem influenciar os nossos pensamentos. É por isso que Deus promete uma bênção especial para aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Isso está lá em Salmos 1:1. Uma vez que permitimos que as mentiras de Satanás tenham acesso à nossa mente, a progressão contínua conforme permanecemos nessas mentiras. Esses dias atrás eu estava ouvindo um podcast com o Tiago Brunet e o Augusto Cury. Gente, para mim o Augusto Cury ele é fenomenal. Eu falo que desde sempre, desde quando eu comecei
Na formação não, mas assim que eu me formei, na minha primeira graduação em educação física, eu fui trabalhar um tempo na escola e eu tive o privilégio de ter uma palestra com Augusto Cury. Isso tem 20 anos atrás. E, falar em 20 anos, eu amo fazer aniversário. E meu aniversário tá chegando. E eu vou louvar a Deus por mais um ano. 4.1, né, gente? Olha só que maravilha. E aí, então, há 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de ter uma palestra com o Dr. Augusto Cury. E eu recebi um livro nessa palestra que se chamava assim, Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, porque ele estava ministrando para quem? Para professores, para as pessoas que ensinam. E todo professor tem um papel muito forte na vida do aluno. E muitos professores embutiram muitas crenças também na cabeça de alunos, com mentiras enganosas sobre as capacidades deles, sobre as habilidades dele. Então, muitos bloqueios, muitas vezes, de muitas crianças que hoje já adultos estão relacionados com falas desonrosas de muitos professores. E o Augusto Cury, ele é fantástico. Então, ele lida nesse livro com muita sabedoria sobre se nós criarmos alunos fortes nas suas habilidades, a gente vai ter adultos fascinantes. É incrível a maneira como ele discorre. E um tempo depois eu caí num livro dele, que é O Futuro da Humanidade. Eu não sei se vocês conhecem, gente, mas esse livro para mim é um livro disruptivo. E eu fiquei sabendo que o Augusto Cury está transformando esse livro em filme, assim como ele fez com o Vendedor de Sonhos, que é outro livro também incrível. E quando eu mergulhei nessa narrativa dele, do futuro da humanidade, onde ele falava de uma pessoa, de um psiquiatra que se formou e não conseguia lidar com a relação de descaso da área dele, da área da psiquiatria, porque as pessoas não viam um ser humano por trás daquela patologia. E ele falava o quanto esse médico, né? Como era o nome do médico mesmo? Puxa, eu vou lembrar. Quanto ele entrava num hospital e ele fazia com que as pessoas se divertissem e ele mesmo desfrutava de todo o conhecimento que ele tinha e ele trazia para aquele ambiente hospitalar. Então, assim, meu Deus, aquilo para mim, eu falo que Deus foi tratando a minha vida há 20 anos atrás, com tantos processos. Por que processo? Onde eu estava sendo processada mesmo, para me trazer a hoje, trabalhar com mentalidade, com mentorias, com disrupção de paradigmas, com princípios e com valores, porque é uma trajetória. Nossa, gente, é maravilhoso. É fantástico a gente ter, a gente se apegar a essas verdades que nos libertam. E ele não acreditava em Deus, ele era ateu. Então ele discorre por uma narrativa muito interessante e nos traz uma releitura de quão maravilhoso é a gente se firmarmos na nossa essência. E aí, voltando para o livro, a Nancy já reafirma assim, ó. Uma vez que permitimos que as mentiras de Satanás tenham acesso à nossa mente, a progressão contínua conforme permanecemos nessas mentiras. Se não rejeitarmos imediatamente as formas enganosas de pensamento, mas permitirmos que elas se hospedem em nossa mente, mais cedo ou mais tarde vamos começar a acreditar nelas. E, inevitavelmente, vamos agir conforme aquilo que acreditamos. Pensamento, ação. Quando agimos de acordo com as mentiras em que acreditamos, começamos a estabelecer padrões, hábitos em nossa vida que por fim levam à escravidão, que é um resultado de escravidão. Entende como esse padrão precisa ser sempre ressignificado aqui? Porque se vem um pensamento na sua mente de que você não é capaz de fazer alguma coisa, você precisa trocar esse pensamento.
para que você perca o medo, se desbloqueie, dê um primeiro passo e comece a fazer um movimento contrário daquilo que a sua mente tem falado para você. O testemunho de Shonda ilustra como acreditar em coisas que não são verdadeiras e leva à escravidão no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Eu vou ler esse... Deixa eu ver se eu leio para vocês esse testemunho ou não. Ah, não vou ler não, gente. Eu já vou passar direto pro próximo conteúdo, ó. Ah, eu vou ler sim. Sabe por quê? Porque fala do amor de Deus. Simbora lá, vai. Ó o testemunho dela. Acreditar que Deus não me amava. Olha isso. Acreditar que Deus não me amava. Tem como Deus não te amar se Ele não muda? Se Ele é o puro amor? Não tem como. Então isso é uma mentira. Independente da circunstância. Acreditar que Deus não me amava e não me aceitava, acreditar que Deus não me amava e não me aceitava realmente e que eu não valia nada me levou à escravidão do perfeccionismo. Putz, gente, a gente vira uma chave tão grande quando a gente começa a tratar o perfeccionismo. E me fez buscar aprovação baseada no desempenho. Lembra disso. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho. Eu não sou o que alguém um dia já disse para mim. Eu não sou o meu passado. Você tem que verbalizar isso. Eu sou o que ele diz que eu sou. Então eu sou amada. Eu sou aceita. Eu sou capaz. Eu sou corajosa. Nós já falamos sobre isso. Nós precisamos reafirmar isso a todo tempo. Eu sou. Porque a minha vida está nas mãos do grande eu sou. Entenda isso. Isso é muito forte para a nossa identidade. Isso é muito forte para a gente viver uma vida mais leve. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Eu acho que se mais uma vez der essa paradinha, eu vou sair e entro de novo e continuo falando com vocês, tá bom? Mas pelo jeito normalizou aqui, vamos continuar. Em meu relacionamento com Deus, senti como se só pudesse agradá-lo sendo uma cristã perfeita. Olha isso, gente, por mais que eu creio na soberania de Deus e Ele está no controle da minha vida, eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita e eu não quero e não tenho mais essa pretensão de ser. Acreditava que se pecasse, Ele não me aceitaria. Fui derrotada em minha caminhada cristã porque sabia que não era alguém sem pecado. Meu pensamento defeituoso me condenou e me colocou em cativeiro. Meu orgulho, olha a vaidade aqui, o meu orgulho se tornou evidente de duas maneiras. Neguei meu pecado, não podia suportar admitir que havia falhado em ser perfeita, porque não queria que Deus me considerasse inaceitável. Caracas. Segundo, confiei em minha própria tentativa alimentada de ser santa. Embora meu esforço humano sempre resultasse em fracasso, o que fez com que me sentisse ainda mais inaceitável para Deus. Olha as sensações, gente. As sensações. Vocês estão percebendo? As sensações. Esse ciclo de esforço, falhas, pecado, culpa me impediu de experimentar verdadeiramente o perdão.
a liberdade, a alegria em um relacionamento mais sincero e verdadeiro com Deus. Nos meus relacionamentos com os outros, procurei encontrar aprovação e aceitação ao fazê-los felizes. Olha a barganha aí. Muitas vezes você talvez quer fazer algo para agradar as pessoas e se perde em você mesma. Você não faz aquele gesto benevolente sem querer nada em troca. Você faz porque você está alimentando em você algo que é leve, amoroso e bondoso. Por quê? Porque você está fortalecendo o fruto espiritual dentro de você. Então você faz e você não espera nada em troca. Tornei-me alguém que só queria agradar os outros e uma mulher, sim. Eu raramente considerava o que Deus queria que fizesse em relação aos relacionamentos interpessoais. Porque manter as pessoas felizes era fundamental para sentir que tinha valor. Nossa, isso é muito forte, gente. Eu achar que o meu valor está condicionado a fazer alguém feliz. É isso que tem que inverter. Isso precisa mudar. O meu valor não está em alguém, em fazer alguém feliz. O meu valor já é. Eu já sou valorosa. Eu já sou bela. Você já é amada. E essa convicção faz com que eu me sinta mais plena, mais feliz. E o fazer o outro feliz é uma consequência, porque faz o que? Transborda de mim. Transcende, entendeu? De mim. Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando isso? Vocês estão entendendo isso, gente? Meus relacionamentos eram marcados por desonestidade. Pois eu me dedicava a evitar o confronto e a não causar decepções. Quantas mulheres não conseguem dizer não por medo de conflito e de confronto? Só que a gente precisa ressignificar esse drive dessas duas palavras, conflito e confronto. Quando você às vezes se posiciona de maneira contrária, não significa que você vai entrar em conflito, mas significa que você está tendo um confronto. E um confronto é bom, porque é um confronto de ideias. E as ideias precisam ser confrontadas. Agora, o conflito, ele começa a ser negativo, porque daí ele sai do campo das ideias e ele vai para o lado pessoal. E aí é um conflito. Gente, vocês estão entendendo isso? Esse testemunho aqui ele é muito forte. Eu acho que é por isso que o Espírito Santo me redirecionou a lê-lo realmente para vocês. Olha isso aqui, presta atenção. Usava uma máscara para cobrir os meus verdadeiros sentimentos. Quais máscaras você tem usado nos seus relacionamentos? Quais máscaras você tem usado também no seu relacionamento com Deus? Que é uma falsa máscara, porque Deus já te conhece. Sentia-me muito sozinha porque ninguém me conhecia de verdade. E me tornei amarga e frustrada. Olha o termo, olha o verbo. Me tornei. Me tornei não tem a ver com quem eu sou. Tem a ver com estado. Tem a ver com uma fase. Então você não é a sua fase. Você está em uma fase.
passando por um deserto, por um treinamento, entendeu? Me tornei amarga e frustrada com as pessoas que me usavam, apesar de eu praticamente lhes enviar um convite para agirem assim. Essa sensação que ela coloca de me usarem tem a ver com a falta de posicionamento dela. Não conseguia aceitar quaisquer limitações pessoais. Via qualquer erro ou falha como fracasso total e prova de minha inutilidade. Olha o que vai sendo retroalimentado na mente. Uma sensação de limitação pelos erros e pelas falhas, sensação de fracasso e inutilidade. Definia metas muito altas para alcançar de maneira consistente e inevitavelmente ficava aquém dessas metas. Por quê? Porque os resultados ele vem com a nossa persistência, com a nossa perseverança, com a nossa disciplina e com a nossa constância. Isso em tudo na vida. Até na mudança do nosso emocional, da nossa mentalidade, precisa ter essa persistência, essa constância. De quê? De buscar, por exemplo, tudo aquilo que a gente tem visto nesse livro, na busca da verdade. Quanto mais eu busco a verdade, mais eu mudo dos meus padrões. Exigia a perfeição absoluta de mim mesma e me criticava, sem piedade quando não conseguia alcançar. Se eu me critico, quando eu olhar para qualquer outra pessoa, eu vou criticar também. E aí a minha escala de julgamento, ela começa a subir. E aí eu tenho dificuldades nos meus relacionamentos porque ninguém é bom o suficiente. Entende? A pressão autoimposta sobre a qual vivia tornou-se insuportável e me levou à depressão quando eu tinha por volta de 35 anos. Alguns meses atrás percebi que estava em cativeiro e que precisava ser libertada da tirania das mentiras em que estava acreditando. No entanto, ainda estava hesitante em clamar ao Senhor por ajuda, porque no fundo sentia que Ele iria me rejeitar. Se eu admitisse meu estado fraco e pecador. Se eu admitisse, entenda uma coisa, se eu admito algo que aconteceu, eu estou sendo sincera comigo mesma. E a sinceridade era o que mais Deus queria no jardim, quando Adão e Eva comeram do fruto. A sinceridade tem a ver com o coração quebrantado. A sinceridade tem a ver com entregar realmente o controle das nossas vidas na mão de Deus. Quando Shonda participou, aí a Nancy fala que quando ela participou da conferência, ela percebeu que uma luz foi acesa no seu coração. E durante a conferência, o Espírito Santo a convenceu profundamente a respeito da negligência com a palavra de Deus. Sua palavra é a verdade, e se tenho de derrotar a fortaleza das mentiras de Satanás em minha vida, preciso saturá-la com a verdade de Deus. Realmente acredito que essa é a minha única esperança. Não conseguirei êxito, entretanto, sem expor por um tempo constante minha mente, olha aqui, a mente, e o meu coração, a verdade da palavra de Deus. Comprometi-me a passar algum tempo cada dia lendo e meditando sobre essa verdade. Percebo que a renovação da minha mente será um processo de confrontar continuamente as mentiras. Olha o confronto aqui, ó. Isso é bênção. E refutá-las com a palavra de Deus. Sei que a Bíblia tem um poder sobrenatural e clamo pela promessa de Deus, de que a verdade me libertará. Então, gente, é muito importante a gente entender essas questões, para que a gente não caminhe pelas mentiras.
O caminho da escravidão para a liberdade, ele envolve pelo menos 3 etapas. Primeira, anota aí. Identificar a área de escravidão ou de comportamento pecaminoso. Bom dia, lindeza! Um beijo em todo mundo aí. Então, grava isso e anota para você pensar e você poder registrar isso depois. Para eu sair de uma escravidão e ir para a liberdade, eu preciso identificar a área de escravidão ou de comportamento que eu tenho caído mais. Segundo, identificar as mentiras na raiz da escravidão ou desse comportamento. É na raiz. É na raiz. Beijo, beijo. Substituir as mentiras pela verdade. Porque daí você começa a ressignificar aqui. Quando você substitui, você passa a ter uma ação diferente. A verdade tem o poder de superar todas as mentiras. Isso é algo que o inimigo não quer que aconteça. A verdade tem o poder de nos libertar, de proteger nossa mente e o nosso coração dos pensamentos e dos sentimentos enganosos. Pensamentos irritados, irracionais, temerosos, controladores ou ressentidos. São nesses momentos, quando vêm esses pensamentos, que nós precisamos nos recorrer à verdade. A verdade tem o poder de nos santificar, purificar o nosso coração e o nosso espírito. Pouco antes de ir para a cruz, Jesus lembrou seus discípulos do poder purificador de sua palavra. 2 capítulos depois ele orou: Pai, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muitas vezes, quando me aproximo da Bíblia, eu oro: Pai, por favor, lava-me com a sua palavra. Tua palavra é a verdade. Usa a verdade para limpar o meu coração, purificar minha mente e banhar-me em sua palavra. Nós precisamos escolher o caminho da verdade. É uma escolha. É uma escolha. Ó. Cuidado com algumas mentiras que talvez você ouve de algumas pessoas. Por exemplo, tal pessoa estava mal intencionada e pretendia te machucar. Mereço ser tratada melhor, não deveria ter de passar por isso. A outra pessoa era 100% culpada e eu era totalmente inocente. Não posso perdoar aquela pessoa. Isso são mentiras que ficam sendo colocadas na sua mente. Nosso relacionamento nunca poderá ser restaurado. A tal pessoa me deixou zangada. Tenho o direito de estar zangada. Tenho o direito de me defender e de me certificar de que os outros saibam a verdade. Cuidado com esse direito de querer provar algo a alguém. Sabe aquela frase assim, que o mundo dá voltas? Continue fazendo o que você está, baseado na verdade, porque o mundo dá voltas. Entende? Porque se você ficar querendo provar algo a alguém, o seu coração vai se encher de raízes negativas. A gente não precisa, porque nós temos um único advogado que ele simplesmente advoga por nós. Entendeu? Não consigo mudar a forma como eu sinto. Todas essas mentiras a gente veio falando durante todos esses dias. Essas duas, estamos entrando aqui na 3ª semana praticamente. Bem-aventurados os humildes, os bem-aventurados os misericórdios, pois alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os pacificadores. Eu, porém, vos digo: não resistai ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, ofereçam-lhe também a outra. Amai-vos os seus inimigos e orai pelos que o perseguem. A gente precisa se posicionar, mas a gente não tem que sair desenfreadamente provando nada para ninguém. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoastes aos homens, tampouco vosso Pai
perdoará vossas ofensas. Tampouco o vosso, tampouco, ele é condicional. Por que é da outra face? Não significa que você tem que se sujeitar a esses abusos, a esses relacionamentos tóxicos, a apanhar de fato, a ser literal. Mas é onde você precisa exercer realmente o perdão e se posicionar. Saiba que se queria caminhar na verdade, teria de renunciar a qualquer direito de me vingar ou de negar amor a alguém. Nossa, caminhar na verdade é você entender que vingança não tem a ver com prosperidade e mentalidade abundante. Comece a falar a verdade para você mesma, comece a você profetizar essas verdades para você mesma, para o seu coração. Aconselhe você mesmo o seu coração de acordo com a verdade. A verdade precisa combater as mentiras e vai deixar o seu espírito mais livre. E ele vai te mostrar, quando você está focada no seu autoconhecimento, quando você acabar fazendo uma escolha ou decidindo por algo, eu tenho certeza que luzinhas serão acesas aí dentro de você. E o Espírito Santo ele vai começar a te revelar quais as motivações que tem te deixado agir conforme você tem agido. A verdade ela tem um poder transformador. Nós precisamos nos dedicar à leitura, ao estudo e à meditação mesmo. Nós devemos nos render a essa verdade. Isso significa que devemos estar dispostas a mudar os nossos pensamentos ou o nosso estilo de vida em todas as áreas nas quais ele não se encaixe. O salmista já orava isso, né? Desvia de mim o caminho da falsidade. Escolhi o caminho da fidelidade. Salmo 119. Se alguém de vós se desviar da verdade e alguém os conduzirá a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecadores. Gente, isso é transbordo. Isso é transbordo. Se alguém de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzirá a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecadores. Ah, Deus, esse é um grande propósito, sabe, da nossa trajetória aqui. É claro que é muito difícil passar por muitas provas, por muitas lutas, por tantas emoções que muitas vezes fervem a nossa alma, mas é muito bom você viver no transbordo de Deus sobre a sua vida. Você poder resgatar pessoas e entender que você só é instrumento de Deus e que você pode sim ser um instrumento de libertação na vida de muitas pessoas. A ideia de fazer um pecador retornar do erro do seu caminho é totalmente estranha em nossos dias. O clamor da nossa cultura pós-moderna é tolerância, que significa: você pode viver como você quiser, mas não tente dizer o que é certo para mim. Como escolho viver minha vida não é da sua conta. No entanto, no momento em que a mentira inundou nossa cultura, muitos crentes também tornaram-se hesitantes em defender a verdade por medo de ser rotulados.
lados, como intolerantes ou mente fechada. Há um tempo de mulheres se posicionarem. Você foi chamada para esse tempo, para se posicionar. Aquilo que você tem vivido é realmente para você revelar um Deus que é poderoso e faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu falo que a maior oportunidade que nós temos de engrandecer o nome do Senhor é nós passarmos por tantas lutas e vivermos mais leve a essa realidade que está difícil para nós. Vamos cuidar, se você professa a fé em Cristo, se você acredita em Cristo e você acredita nessas verdades que te libertam, você precisa manifestar essa atitude de viva e deixe viver. Cuidado com ela. Não só em relação ao mundo, mas também em relação a outras pessoas que não estão caminhando na verdade. Eles não querem balançar o barco ou ser considerados críticos. Parece mais fácil apenas deixar as coisas acontecerem. Devemos lembrar que em Cristo e em Sua palavra temos a verdade que liberta as pessoas. E essa é uma boa notícia. E essa é a notícia mais essencial. Não há outro caminho para aquele que conhece, para aquele que conhecemos e amamos, seja salvo e livres do cativeiro. Temos de aprender a verdade, acreditar na verdade, nos rendermos a essa verdade e vivenciá-la. É na prática. E quando a gente fala em viver essa verdade, a gente precisa, mesmo diante as lutas e as dificuldades, buscar novas estratégias. Amadas, é tão bom a gente poder fixar os nossos olhos na verdade. É tão bom porque a gente vai viver na prática experiências que nós vamos começar a identificar a pura presença do Espírito Santo. Porque às vezes você está passando por uma coisa e você fala assim, nossa, eu não acredito que eu consegui passar por isso. Nossa, eu não acredito que eu consegui matar esse leão hoje. É um leão por dia. Porque nós somos leões da tribo de Judá. E nós precisamos travar essa batalha. Eu sei que às vezes você se sente sozinha, você se sente cansada, que você não tem forças para prosseguir, porque parece que o fardo está pesado. Mas parece. Parece porque há um tempo de nós ressignificarmos tudo isso. Nós fomos chamadas para essa hora, para a gente refletir a glória de Deus naquilo que nós estamos vivendo. Então identifica, observe a sua motivação e busque uma verdade para isso. E aí você vai fazendo um boom na sua mente. Gente, fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês? Deixa eu saber. E aí? Se embora colocar em prática, o que vocês vão colocar em prática? Vocês viram o post que eu coloquei ontem? Sobre as circunstâncias? As circunstâncias não vão nos definir. Não vão. As circunstâncias, elas precisam potencializar aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos. Então, se o seu drive mental com relação a quem você é, ele está distorcido, as circunstâncias, ela vai ser mais difícil. Entende? Porque nas circunstâncias difíceis, são nas provações, é nesse treinamento que nós precisamos fortalecer ainda mais quem somos. É aí, essa é a hora da gente colocar para fora a nossa verdadeira identidade, para que a gente possa demonstrar, meio à circunstância,
quem realmente nós somos. Fechou? Ô, gente, vocês estão aqui comigo? Dá um joinha aí, pelo menos. Aperta esse coração. Esse Instagram é muito carente. A gente precisa começar a apertar esse coração o tempo inteiro para chamar mais mulher para vir aqui conosco. Para viver uma vida mais leve, uma vida mais plena. Uma vida longe de cativeiro, longe de sujeiras. É tempo de nós faxinarmos o nosso emocional. E a faxina, ela é diária. A faxina emocional é diária. Fechou? Um beijo grande no seu coração. Simbora, porque tem muita coisa boa aí para ser vivida. Tem muita oportunidade para ser explorada. Coloca um desafio novo, sabe? Um desafio de fazer algo talvez que você nunca fez. O corpo precisa ser desafiado. A gente precisa focar em quem nós somos de fato, nessa essência do nosso Deus, e colocarmos em prática frente a tantos desafios que a gente tem. Se você não tem o desafio, cria um para você fazer. Porque vou ser bem sincera para vocês, para mim acordar. Gente, eu acordo 4h59 da manhã. 4h59 o meu despertador toca. Para mim isso é um desafio. E hoje eu virei para Deus, eu ajoelhei na minha cama, antes de eu levantar, eu falei assim, Deus, eu entrego o meu sono ao Senhor. E eu entrego. Porque o sono para mim, ele é muito precioso. E eu gosto de render muito à noite. E amanhã, para mim, eu não sou aquela pessoa que acorda assim. Entendeu? Já acorda assim. Tem gente que já acorda assim. Eu não. Eu preciso de um tempinho. Eu vou acalmando, eu vou entregando a minha manhã pro Senhor, eu vou conversando, eu vou colocando a presença do Espírito Santo no meu dia. E hoje foi um dia em que eu acordei com uma enxaqueca, porque a gente foi dormir tarde. E para acordar 4h59, não dá pra gente dormir tarde. Pelo menos pra mim, não dá. Eu preciso de um tempinho de sono. Porque eu já entendi isso no meu organismo. Eu falo que eu posso ficar sem comer, mas eu não posso ficar sem dormir. Entendeu? Então hoje, e tem sido um desafio para mim. É um desafio para mim acordar 4h59 já há, deixa eu ver, 15 a 18 dias, quase 20 dias. Entendeu? É um desafio, mas tem sido bênção para minha vida. Porque aquilo que eu tenho compartilhado com vocês é algo que eu venho renovando na minha mente todos os dias. Então coloca um desafio para você. Você é capaz de fazer grandes coisas. Não porque você é capaz por fazer, mas que Deus já depositou sobre sua vida dons e talentos. E é por isso que as nossas capacidades, elas vão sendo realmente treinadas para que sejam usadas de uma maneira a ser bênção mesmo nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, em qualquer lugar, porque nós temos o grande potencial de mudar a atmosfera do nosso lar. Você, mulher, tem um potencial de mudar a atmosfera onde você está, porque você tem uma essência de luz, e a luz, ela quebra todas as trevas. A treva não gosta de luz. Por isso que nós somos seres de luz, seres espirituais. Porque aonde a gente passa, a gente ilumina caminhos de pessoas que vão estar próximo de nós. Fechou? Um beijo grande no coração de vocês. A gente encerra a nossa leitura amanhã. Então, convida mais alguém para estar aqui com a gente. Encaminha um aviãozinho dessa live para alguém. Convida alguém para viver uma vida plena, verdadeiramente, sem máscaras e sem necessidades de aprovação. Beijo, gente. Tchau, tchau.